Tudo bem, brasileiros e brasileiras e direitonautas? Estou de volta com mais um vídeo do canal Cláudio Direita do Brasil e o assunto de hoje é: China é comunista ou não é comunista? Bom, nós temos aí esta dúvida aí, o pessoal fica debatendo na internet e fica perguntando aí se ele é comunista ou não é comunista. Bom, para resolver este assunto nós temos que dissecar aqui algumas coisas. Nós temos aqui que expor algumas coisas como introdução que nos levarão a uma conclusão sobre o assunto. Bom, e a introdução é a seguinte: nós temos que saber o que é comunismo e o que é capitalismo, que é o choque entre essas duas ideologias que está causando a dúvida, né? Que se a China é comunista, ou não é comunista, e não sendo comunista, ela é capitalista. Nós temos essas duas opções aí nesse caso. Bom, mas vamos aqui aí ver certinho como são essas duas ideologias. Vamos começar com o capitalismo. O que é o capitalismo? Eu não vou aqui dizer o que é o capitalismo. Eu vou aqui dizer que é o seguinte: o capitalismo ele é uma ideologia econômica, somente uma ideologia econômica. Entendeu? É aí que está o segredo. Só se refere à parte econômica. E a parte governamental? A parte governamental para ele não interessa. O que interessa é que certas liberdades sejam adotadas, certas regras obrigatórias sejam estabelecidas, e assim nós teremos o capitalismo. Tanto é que nós temos capitalismo em países democráticos, como nós temos capitalismo em países ditatoriais, como são as ditaduras teocráticas dos países islâmicos. E nós temos aí, e aí nós já vamos saber aí em relação à China. Mas e o comunismo? O comunismo já é uma ideologia mais abrangente. Ela trata da parte econômica e da parte governamental. É aí que está a diferença. Então, o capitalismo só se refere à parte econômica, já o comunismo é a parte econômica, a parte governamental. Bom, todos vocês sabem que nós temos no país o governo e temos várias áreas, dentre umas áreas importantes, uma delas, a principal, ao meu ver, é a economia. Então, se nós temos aí dois agentes, aí dois elementos, dois fatores, que é o governo e a economia, então nós podemos aí ver que um país ele pode adotar uma coisa e outra ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele adota uma ideologia em uma parte da nação, do governo, e aí outra ideologia na outra parte do governo. Como vemos aqui, nós temos a parte da economia que vai tratar só da economia, mas ela não vai tratar da parte governamental, ou seja, ela é menos abrangente. Já o comunismo trata de tudo, trata da parte governamental e econômica. Então, tendo essas duas partes, o que a China fez? Ela viu que na União Soviética não estava dando certo já o regime de economia planificada. Isso ali foi no final da década de 60, início da década de 70. Foi início da década de 70, ali para 71, 72. Eles viram que a coisa não ia para frente, porque eles já tinham passado também pela Revolução Comunista. Então, o que eles viram? Eles viram que dava de separar as coisas. Eles viram que dava de continuar a parte econômica sendo capitalista e na parte governamental sendo ditadura, ou seja, sendo comunista. E aí o que acontece? Eles fizeram algumas liberdades, algumas mudanças para implantar a economia de mercado, como a propriedade privada. Ela é propriedade privada, mas até certo ponto, entendeu? Ela não é totalmente sua, ela é sua desde que não incomode, mas o governo, se ele se invocar e se resolver aí ficar no teu pé por algum motivo, é capaz de tomar as tuas coisas, entendeu? Então não é igual a sociedade capitalista que as tuas coisas são as tuas coisas e tem regras. O governo não pode chegar lá e tomar as tuas coisas. Sem tu estar devendo aí bastante aí por causa de IPTU ou alguma coisa. Lá não, lá se eles se invocarem eles vão tomar as tuas coisas, porque é um país comunista. Lá para ter ideia, o governo faz parte dos teus negócios, no comunismo lá da China, todo negócio que tu abre tem um agente lá. Tem um agente responsável que vai ficar responsável por fiscalizar constantemente o teu negócio. Então nós vemos que assim nós temos lá a China com somente o partido de esquerda, banindo os partidos de direita. As eleições ali então são fictícias, porque é tudo. Nós temos os partidos, mas os partidos eles estão todos ligados ao partido de esquerda. Então nós não temos a ala da direita, ou seja, a eleição ela é fictícia. Ela é um sistema administrativo controlado pelo Partido Comunista. Essa é a verdade. Lá o pessoal ele começa a ser educado nas escolas para ser
seguir a carreira de política administrativa da nação. E daí depois eles votam nas pessoas, né? Então assim eles não têm o costume assim de separar em partidos ou muito menos em ideologia aqui como no Ocidente. Então nós vemos aqui que ocorreu aí a clara separação. Então a China, o comunista aí, daí, lá na China tem a censura, tem aí o Estado policial fiscalizando a população. Em relação ao governo, a população não tem tantos direitos, daí nós não temos essa igualdade como nós temos no Ocidente. Lá não dá para processar quase o governo, praticamente não dá, diferente aqui dos governos democráticos. Então, eles viram e conseguiram aí fazer separação. A economia de mercado, na economia eles são capitalistas e no governo eles são ditatoriais, são comunistas. E esse é o sonho desses globalistas, que eles querem implantar aí no Ocidente. A mesmíssima coisa. É um híbrido, né? É um híbrido, mas ele ainda é uma ditadura. Eles querem economia de mercado, capitalismo na economia, e no governo eles querem a ditadura. O controle sobre o povo, a censura e tudo mais. Bom, então vocês entenderam aí a divisão, o porquê que ocorre esta dúvida. Repetindo, o capitalismo é somente uma ideologia econômica, já o comunismo é uma ideologia governamental econômica, e na parte econômica ela não deu certo. Então eles aplicam aí nos seus regimes na China ali a economia capitalista e no governo é comunista. Bom, está sanada essa dúvida aí, então. Isso foi só colocar aí os análises na mesa, analisar os fatores, saber o que eles são, tem que saber os conceitos, obviamente, e fazer aí a análise utilizando aí o raciocínio e a lógica. Bom, brasileiros e brasileiras, é isso que eu tinha a dizer nesse vídeo. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Acompanhe o canal com vídeos de segunda a sexta às 18 horas. Brasileiros, brasileiras e direitonautas, marquem e façam os vídeos chegarem até os políticos como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Júlia Zanata, Carol Detoni, Marcel Van Hatten, Senador Girão, Carla Zambelli, Sargento Farrura, entre outros. Eu sou investigador descobridor, mas para divulgar eu preciso da ajuda de vocês porque a minha rede de amigos é muito pequena. Vocês podem divulgar comentando, curtindo, compartilhando e republicando principalmente os principais vídeos, os mais importantes. E para terminar, este é um canal da direita, mas um canal de contra-ataque. Chega de ficarmos na defensiva, então vocês são os combatentes, que vão espalhar os vídeos e assim acabar com o ataque da esquerda. Ataque feito com mentiras, para livrarmos o Brasil deste grande problema. Um abraço a todos.